pós-graduado em periodontia, dentística e prótese dentária. E hoje está aqui para poder compartilhar o seu conhecimento conosco, que é uma grande satisfação. Embora, né, ela não seja da minha área, a harmonização, eu até estou dando algum módulo nas especialidades de harmonização aqui em Cuiabá, mas na minha área, na área de dentística, falando de laminados. Tenho uma prima que mexe com harmonização, que é a Georgia, que gosta muito, é apaixonada nisso daí, faz parte da nossa comissão dentro do conselho também. Enfim, é um assunto muito abrangente, muito bonito, que a odontologia, graças a Deus, tomou o seu lugar e está tomando mais destaque a cada vez, justamente pela competência dos profissionais que a gente vem formando através agora das especializações, dos cursos que já vinham anteriormente, e esse é um conhecimento que não cessa nunca. Então, a gente aprende a tratar através da harmonização facial, quando fala de estética, não somente dente, mas do paciente em si, principalmente da parte emocional do paciente, né? Então, a satisfação emocional, seja na parte funcional, que a gente consegue ganhos através da harmonização, e lógico, na parte estética, que devolve vida e vontade de viver a todos os pacientes. Então, mais uma vez, meu muito obrigado pela sua participação, pela sua disposição de estar aqui nos presenteando com a palestra. Uma ótima palestra para você também, e espero que as dúvidas surjam para poder sugar o máximo do seu conhecimento hoje. Muito obrigada, Sandro. Mais uma vez eu quero agradecer pelo convite, quero agradecer a você, a toda a diretoria do CRO, agradecer por vocês investirem tanto na nossa odontologia e a esses cursos, essas palestras online, que tanto nos ajudam nesse momento da pandemia, muito nos abriu a esses momentos aí, desse universo que em casa a gente tem aprendido muito tem crescido, e a harmonização tem ganhado muito com isso, porque é um momento de tanto crescimento para nós da odontologia, e a gente tem tido essa oportunidade, que a gente, principalmente a gente aqui do Mato Grosso, a gente tem que migrar tanto, né, e tem que viajar para tantos lugares distantes para buscar o conhecimento. Então, essa abertura desse universo online muito nos ajudou. Então, eu parabenizo a vocês do CRO, agradeço mais uma vez, muito obrigada. E vamos lá, esse assunto tão interessante, eu vou colocar os nossos slides e colocar a apresentação. Vou voltar a nossa apresentação. Você já fez a minha apresentação, muito obrigada, que você fez ela de uma maneira brilhante, e eu digo, sempre brinco, que dentro de todo o meu currículo, o que é de uma maneira muito importante para mim, o que eu ganhei muito dentro da organização é a família e a equipe que eu estou, que é a família Ferrão Júnior, e estar dentro dessa equipe, podendo estar ministrando os cursos e crescendo junto com a minha equipe, tem sido muito gratificante, e levar junto esse conhecimento, a odontologia tem sido um presente. Falar hoje com vocês desse assunto escolhido, que seria a intercorrência dentro da harmonização orofacial, é um assunto de extrema importância, é um assunto que causa temor dentro de muitos injetores. Muitas pessoas ainda, quando lidam com as intercorrências, se descompensam emocionalmente, muitos pela falta de conhecimento, por não saberem utilizar os produtos, ou mesmo por verem e saberem as consequências do que uma obstrução vascular pode causar, que é o que nós escolhemos para falar hoje. Então, nós escolhemos o tema, porque quando nós falamos de intercorrência, o assunto é muito amplo, e nós escolhemos para falar hoje em específico da hialuronidase, que é um assunto que nós temos visto nos cursos, mesmo no avançado, que eu particularmente ministro um curso no avançado, e chega um determinado momento, eu faço essa pergunta, quem aqui não sabe usar ainda a hialuronidase?
e eu pergunto de uma maneira muito aberta, porque daquele curso em diante eu entendo que eles não podem sair sem saber utilizar a hialuronidase, e muitos não sabem. Então, eu escolhi falar da hialuronidase porque é primordial um injetor saber utilizar esse produto, e mesmo num básico, no primeiro momento em que você vai usar procedimentos minimamente invasivos, que sejam os mais simples possíveis, é de extrema responsabilidade nossa já ter a quantidade certa desse produto nos consultórios e saber utilizar o produto e ter em mente um protocolo de como utilizar esse produto. Nós vemos ainda, dentro de todas as áreas, isso não só dentro da odontologia, pacientes que às vezes ligam para os seus profissionais e relatam casos como, por exemplo, essa primeira imagem. O paciente relata um hematoma, ele fala que ele está com um arroxeado muito grande. E o profissional, ele simplesmente não dá tanta importância e diz que é normal. E nós sabemos que quando nós estamos dentro da harmonização orofacial, o WhatsApp, ele vira uma ferramenta de trabalho. Nós temos que dar o acompanhamento do nosso trabalho aos nossos pacientes o tempo inteiro. 72 horas após um preenchimento orofacial, nós temos que dar esse acompanhamento e saber se o nosso paciente está bem, se ele está sentindo alguma coisa ou não. Então, se o paciente tem um hematoma e ele tem relatado isso a nós, a gente tem que acompanhar e ver esse paciente, não simplesmente dizer que é normal. Consequentemente, depois, esse paciente relata que ele está com algumas feridinhas, umas pequenas bolhas, e esse profissional, ele diz que é uma herpes, que é normal. E nós entendemos o que isso é inadmissível dentro da harmonização orofacial. O profissional, ele tem que estar apto a reconhecer os sinais, os sintomas, reconhecer o que esse paciente está sentindo, reconhecer os primeiros sinais que uma intercorrência está causando, para saber tratar essas intercorrências e não deixar esse paciente chegar a perder, a ter uma atrofia de uma pele, porque quando nós nos colocamos na pele de um paciente e saber que nós podemos ter que passar por 1, 2, 3, 4, 5 cirurgias plásticas para você recompor uma atrofia de uma pele, uma perda de um nariz, é muito triste estar na pele desse paciente. Então, se nós não temos ainda uma competência para entender e atuar e reconhecer esses primeiros sinais, não ainda é o momento certo para começarmos a atender esses pacientes. Então, nessa nossa palestra sobre isso que nós vamos falar, eu escolhi um protocolo dentro da nossa literatura, que é vasta, e nós podemos falar de vários protocolos, mas eu escolhi um protocolo para nós falarmos hoje, que é o protocolo do Dr. Cláudio de Lorenzi. Ele é um médico canadense, e ele escreveu um protocolo atual, que é um protocolo que diz sobre altas doses de hialuronidase para eventos adversos vasculares, com preenchimentos de ácido hialurônico. Esse artigo, que é a minha proposta dessa palestra hoje, é que a gente esmiúce esse artigo, né? Não é um protocolo que eu ache que ele seja mais efetivo, ou que algum outro protocolo seja mais efetivo que esse. Isso é uma literatura e um método científico e que tem sido muito abordado nos dias de hoje, utilizado por muitos profissionais, e ele chegou a esse protocolo em que ele tinha relatos de 50 pacientes em que ele usou o protocolo antigo, e ele tinha várias dezenas de pacientes em que ele usou esse novo protocolo com altas doses de hialuronidase e ele teve sucesso. Então, com esse novo protocolo é que eu queria hoje fazer uma discussão com vocês desses casos que ele teve sucesso e mostrar o porquê que ele mudou a dose única de hialuronidase, no caso de uma obstrução vascular, para altas doses. Nós sabemos que a hialuronidase, ela tem várias funções. Ela pode ser usada para edema, ela pode ser usada para hematoma, ela pode ser usada para dissolução de nódulo. Mas hoje nós vamos falar do uso da hialuronidase
para adventos vasculares, para o que é mais temido para um injetor. E se nós sabemos usar ela para uma obstrução vascular, nós vamos saber usar a hialuronidase para todas as outras situações. Então, o Dr. Cláudio De Lorenzi, ele aborda nesse artigo que a melhor forma de nós atuarmos é sempre a forma preventiva. Nós vamos começar falando dessa palestra dessa maneira e vamos terminar ela assim também, porque nós sabemos que a abordagem preventiva é a melhor opção. Sabemos que conhecer o nosso paciente, fazer uma anamnese bem feita, conhecer a anatomia, saber onde nós estamos atuando, a árvore vascular, conhecer tudo isso é a melhor maneira de nós podermos atuar na harmonização facial. Essa nova abordagem é uma nova abordagem para o uso da hialuronidase com ácido hialurônico, e existe muita divergência na literatura quanto à dose de hialuronidase. Existe esse protocolo do Dr. Cláudio De Lorenzi, mas existem outros protocolos também na literatura. Existe um protocolo com uma dose única, diária, de 100 a 300 UTRs, e existe esse protocolo de altas doses que ele tem abordado na atualidade. E nós vamos ver que esse protocolo, ele pode ser usado tanto dentro do vaso sanguíneo, porque nós podemos colocar o nosso ácido hialurônico dentro do vaso sanguíneo, como também dentro do tecido. Ele fez uma comparação muito interessante do protocolo novo, esse protocolo que ele testou, com o protocolo tradicional. E ele concluiu que a prevenção, tanto no protocolo tradicional quanto no novo, é a melhor terapia. E que o momento do tratamento para os dois tipos de terapias, o imediato é o protocolo em que nós teremos mais sucesso. Se nós reconhecermos os sinais da obstrução vascular de maneira preventiva, reconhecermos os sinais, observarmos os sinais dos nossos pacientes, os sintomas, o relato do nosso paciente, intervirmos até o momento em que nós podemos reverter a situação, nós teremos sucesso. Sabemos que a dosagem da hialuronidase é fixa no protocolo tradicional, e no protocolo de altas doses, essa dosagem da hialuronidase, ela é variável. O intervalo nesse protocolo atual, a gente pode aplicar a hialuronidase por hora até a reversão da obstrução vascular. E no protocolo tradicional, a gente aplica uma única dose diariamente. Não é utilizado nenhuma terapia auxiliar, nenhuma medicação. E no protocolo tradicional são usados vasodilatadores e várias outras medicações, como câmara hiperbárica. E ele percebeu que os resultados nesse novo protocolo dele foram excelentes. E no tratamento tradicional foram parciais. Tiveram cicatrizes, porque o tratamento no protocolo tradicional, ele se estende por semanas. E o protocolo tradicional, ele consegue fazer a reversão por completo em até 3 dias. Quando nós entendemos e nós pensamos em uma obstrução vascular, é muito importante que a gente entenda, até por essa imagem que nós estamos vendo, como que nós obstruímos o vaso. Porque quando nós pensamos em uma obstrução vascular, muitas vezes a gente entende que nós só estamos conseguindo obstruir o vaso quando nós colocamos o nosso ácido hialurônico dentro do vaso. E não é sempre assim. Nós temos 3 maneiras de fazer uma obstrução vascular. A primeira maneira é por compressão. Como seria por compressão? Por compressão, basta a gente imaginar como se fosse uma mangueira. Vamos imaginar uma mangueira de um jardim. Essa mangueira de um jardim seria a nossa artéria. E por fora dessa mangueira, que é a nossa seringa, a nossa agulha, a nossa cânula, ela encosta nessa mangueira e ela começa a fazer a deposição do nosso ácido hialurônico. E ela vai encostando ali naquela mangueira, vai encostando, ela não perfurou a mangueira. Porém, ela vai comprimindo aquela mangueira e a mangueira vai dobrando.
Então, o que que acontece? Aquele fluxo que passava por aquela mangueira, que seria a nossa artéria, não passa mais. Eu fiz uma compressão na minha artéria. Porém, o meu ácido hialurônico, ele está fora da artéria. E quando eu fiz aquela deposição do meu ácido hialurônico fora da minha artéria, nem sempre a minha aspiração é positiva. E eu coloquei o meu ácido hialurônico fazendo um bolos, por exemplo, fora da minha artéria, e não vi que eu fiz próximo à artéria, não tive uma aspiração positiva e fiz essa compressão. E tive uma obstrução vascular por compressão. Quando nós fazemos da segunda maneira, que seria por transfixação, que é exatamente como a imagem do slide está nos mostrando, nós rompemos a artéria, a cânula passa a artéria e ela começa a fazer a deposição fora da artéria. E conforme nós vamos retroinjetando, chega um determinado momento que nessa retroinjeção, nós passamos por dentro dessa artéria. E quando nós passamos por dentro dessa artéria, nós injetamos o nosso ácido hialurônico dentro da artéria. Então, nós transfixamos essa artéria com ácido hialurônico. E na nossa aspiração, esse momento da aspiração, ela pode dar positivo ou não, mas nem sempre ela dá positivo. E nós temos a outra maneira de fazer obstrução vascular, que é a injeção intraarterial propriamente dita, que é a mais temível, que é colocar o produto dentro da própria artéria. E de maneira, assim, que nos surpreende muito, quando nós fazemos a aspiração dentro da artéria, nem sempre essa aspiração é positiva. Algumas vezes essa aspiração não é positiva, nós vemos muitos injetores experientes, até em região de têmpora, que é uma região de altíssimo risco, em que demora-se cerca de 2 minutos para se ter essa aspiração positiva nessa região. Então, a questão da aspiração nem sempre é o nosso sinal de alarde para que a gente tenha segurança com relação a essas obstruções vasculares. Então, nós temos essas maneiras de obstruir uma artéria, não é somente injetando o produto dentro da artéria. Nós podemos comprimir uma artéria, por isso é importante a gente entender os planos da região que nós estamos injetando, os planos que a gente está colocando os nossos produtos e por onde que a gente pode passar com a nossa cânula, porque nós podemos, inclusive, transfixar uma artéria. Conhecendo essas maneiras de fazer a obstrução vascular e conhecendo a anatomia, isso nos traz mais segurança com relação aos planos, com relação às obstruções, com relação a entender um pouquinho o porquê que se ocorre tantas intercorrências com ácido hialurônico em determinadas regiões. Agora, o Dr. Cláudio De Lorenzi, ele mudou o protocolo da hialuronidase, trazendo altíssimas doses para um protocolo antigo que se colocava uma dose única. E por que ele colocou tanta dose, uma dose que se aumentou tanto em um curto período de tempo, sendo que antes o protocolo era com uma única dose? Por que essa hialuronidase mudou e o que ele enxergou que fez com que ele desse, inclusive, esse nome, que era a teoria da inundação ou do encharcamento? Por que a gente encharca hoje a região com a hialuronidase no momento de uma obstrução vascular? Primeiramente, porque quando nós colocamos o nosso produto e estamos fazendo um preenchimento facial, nem sempre nós sabemos em que momento nós obstruímos uma artéria. Nós não sabemos se foi por compressão, nós não sabemos se foi intraarterial. Então, fica muito difícil você acertar onde você tem que colocar a sua hialuronidase. As doses são variáveis, entre 400 a 600 UTRs por região. Por quê? Porque essas doses vão variar
de acordo com a hidrólise feita da reticulação do ácido hialurônico, e também essas doses vão aumentando conforme o número de regiões anatômicas que vão envolver essa obstrução vascular. Esse exame, que inclusive é uma figura do artigo, ele nos mostra que quando o paciente, às vezes, relata uma dor grande, ou quando nós estamos com dúvida, nós observamos alguma região na face, no momento do preenchimento, um branqueamento momentâneo, ou você está preenchendo um sulco nasolabial e você ficou inseguro, uma ótima maneira de você perceber se você obstruiu uma artéria ou não é você pegando um instrumento, apertando a região, e você tem que ter uma volta da coloração momentaneamente rápida. Se você teve esse apertamento da região e você teve uma marca do seu instrumental de maneira muito simples, e você teve um branqueamento e não voltou a sua vascularização, você está nesse momento com um problema e você tem aí uma obstrução vascular, mas também esse problema, que todo mundo é temível por todos, você diagnosticou e com todo o protocolo em mãos, você vai conseguir reverter o seu paciente, reverter o caso do seu paciente e ter sucesso. Então, quem consegue enxergar esse primeiro momento no seu paciente, quem consegue diagnosticar isso no paciente, consegue ter sucesso para reverter um caso de obstrução vascular. Quem consegue, inclusive, a literatura nos mostra que quem consegue enxergar e fazer esse diagnóstico em até 48 horas, consegue-se ainda ter um sucesso de reversão em uma obstrução vascular. Quando nós ainda não conseguimos, digamos que você não conseguiu enxergar e que o seu paciente viajou, aconteceu alguma situação, qual é a evolução desses eventos embólicos vasculares, o que aconteceu, qual a sequência de dias e momentos que vai evoluir essa situação. Nesse primeiro momento, você vai ter um branqueamento, que pode durar até segundos, que é quando você vai fazer o teste com esse instrumental. O tempo de recarga capilar é muito lento. Então, quando você coloca seu instrumental e remove, a cor não volta no mesmo momento. É muito lenta essa recarga capilar. Depois de alguns dias, lembra no começo da palestra, quando eu mostrei que alguns profissionais falam, inclusive, que é um hematoma, aquele manchamento na pele, é o livedo reticular. Então, isso pode durar, inclusive, até alguns dias. Depois, a partir do terceiro dia, nós começamos a ter bolhas. E essas bolhas que começam a se desenvolver depois as crostas, e entre o quinto dia já se tem um processo necrótico que pode durar até 6 semanas para a gente conseguir fazer a resolução do processo. E para se reverter e para conseguir resolver um processo necrótico, aí tem todo um protocolo, tem todo um processo medicamentoso que envolve a situação, e, em alguns casos, cirurgias plásticas e câmera hiperbárica para a gente conseguir reverter o caso do paciente. Porém, o Dr. Cláudio De Lorenzi fala que as altas doses de hialuronidase se consegue uma resolução completa, sem sinais e problemas secundários, em até 3 dias. Ele conseguiu ver isso em todas as dezenas de pacientes, ele conseguiu fazer esse protocolo de altas doses de hialuronidase. E ele percebeu que quando ele observou esse branqueamento momentâneo, ele já colocou as altas doses de hialuronidase. E por quê? A hialuronidase, ela tem propriedades redutoras de edemas, ela tem propriedades anti-inflamatórias e ela tem uma propriedade muito importante, que é a sua permeabilidade capilar, que combina com o aumento do fluxo sanguíneo. Quando ele explica sobre a teoria da inundação, do encharcamento, que muitas vezes a gente questiona
e perguntam por que tanta hialuronidase, e se questionava até num passado bem recente se essa hialuronidase, se ela iria degradar todo o nosso colágeno, e que hoje a gente sabe que isso não acontece. A quantidade de hialuronidase colocada é porque até essa hialuronidase chegar dentro do vaso sanguíneo e degradar o nosso ácido, esse ácido hialurônico que foi colocado e está obstruindo essa artéria, essa hialuronidase ela vai sofrer alguns princípios de diluição, de inativação e de difusão. Esse princípio de diluição, até ela chegar nesse vaso sanguíneo, ela tem que atravessar toda a matriz extracelular. E quando ela tem que atravessar toda essa matriz extracelular, essa enzima que é a hialuronidase que a gente coloca para chegar nesse ácido hialurônico, ela começa a ser diluída, porque ela tem que atravessar todo esse emaranhado que é a nossa matriz extracelular. Posteriormente, além dela ter que sofrer esse processo de diluição da matriz extracelular, ela sofre um processo de inativação pelas próprias enzimas que a matriz extracelular tem, que inativam a hialuronidase, reduzindo a sua concentração. Então, ela está sendo diluída, ela está sendo reduzida a concentração até ela chegar nesse ácido hialurônico. E, inclusive, até ela chegar dentro do vaso sanguíneo e ela conseguir atravessar a membrana de uma artéria, ela tem que ter um tamanho específico para atravessar essa membrana. Então, essa enzima ela tem que ser degradada. Então, até ela chegar nessa degradação do ácido hialurônico, ela sofre uma difusão também. Então, até ela chegar nesse ponto do ácido hialurônico ser degradado, já se perdeu muita hialuronidase. Então, por isso o motivo de se colocar tanta hialuronidase, encharcar tanto a região, porque nós iremos perder grande quantidade dessa hialuronidase, grande quantidade diante desse soro, nessa matriz extracelular, até se chegar no objetivo que nós precisamos, que é dentro do vaso sanguíneo. E por isso, do protocolo de altas doses, de inundar a região com altas doses de hialuronidase, e de não se preocupar em repetir a cada hora, e de não se preocupar em degradar colágeno, e de não se preocupar em degradar a pele, muito pelo contrário. A hialuronidase, ela é extremamente importante nesse momento, e nós não precisamos temer de usar a hialuronidase em momentos de obstrução vascular. Doutora Daniela? Sim? Roberta Gava está pedindo para saber se tem como voltar o slide do isquêmico, da isquemia. O slide da isquemia? Isso. Logo quando ela coloca aqui assim, boa noite, pode voltar o slide da isquemia? Logo quando injetamos no vaso, já fica isquêmico a região. Este? Roberta, é esse? Isso mesmo, doutora. Qual a pergunta, Roberta, por favor? Ela queria que explicasse melhor. Tá. Quando o ácido hialurônico ele obstrui a nossa artéria, o que acontece? Nós perdemos naquele momento o fluxo sanguíneo. Quando nós perdemos o fluxo sanguíneo, nós perdemos naquela região a passagem de sangue. Então, naquela região, a gente vai começar a ter uma região mais esbranquiçada, ou o fluxo sanguíneo vai ficar lento. E isso vai acontecer que quando fica um branqueamento total, fica fácil de você visualizar uma intercorrência. Então, fica uma mancha branca, muito nítida, bem branca, nítida. Então, você vê que ali não está passando, você não tem circulação sanguínea.
Porém, se você tem um fluxo lento, você, por exemplo, obstruiu parcialmente uma artéria, se você pegar um instrumental e você apertar, ele não vai voltar à coloração no mesmo momento em que você apertou. Você vai apertar e vai demorar para voltar à cor da pele naturalmente. Ele vai ficar, igual está na imagem aqui, essa figura esbranquiçada. Ele vai voltar lentamente. Então, isso é um sinal que a sua artéria está obstruída. É um primeiro sinal de brancamento. É um sinal que você injetou um produto em algum lugar e você tem que ficar atento àquele paciente. Muitas vezes, se a gente colocou o produto fora da artéria por compressão, se nós fizermos a massagem, em muitos casos a gente já vê uma reversão. Eu já vi muitos casos, principalmente em preenchimento labial, que fica uma região esbranquiçada, e o injetor começa a fazer uma massagem, dissolver aquele ácido hialurônico, e o lábio volta ao normal. Significa que ele fez uma obstrução por compressão. Porém, se aquela cor não volta ao normal e você está vendo uma progressão dos sinais, significa que você precisa utilizar, no caso, a hialuronidase. Certo? Ficou claro? Certo, doutora. Ela já agradeceu. Obrigado. Aqui essa imagem é uma imagem que o Dr. Cláudio de Lorenzi exemplifica, que as doses de hialuronidase, nós não precisamos nos preocupar, como antigamente, em que nós nos preocupávamos muito com a quantidade de produto que se colocava. Então, a gente se preocupava, se eu colocava 0,1 ml de ácido hialurônico, eu tinha que ter um protocolo ideal de tantas UTRs de hialuronidase. Nesse protocolo do Dr. Cláudio, não. Você vai se preocupar com as quantidades diárias na face em que estão acometidas as regiões. Então, por exemplo, a primeira região, ele tem uma única área em que foi acometida. Então, ele utilizará 500 unidades. A figura ao lado, ele já tem uma região que é a região labial e a região do nariz. Então, ele vai utilizar a cada hora 1000 unidades encharcando essas duas regiões. Por exemplo, na figura 3, que é a figura embaixo, nós vemos uma região, na região da testa, uma única região. Então, ele vai utilizar 500 unidades, porque é uma única região. Então, ele utiliza 500 unidades por região. Na figura ao lado, em que nós vemos 3 regiões, que nós vemos região de mento, região labial e região de nariz já sendo acometidas. Então, ele utiliza 1.500 unidades para tratar a região. Então, o que nós temos que ter em mente? Que quando nós vamos tratar uma intercorrência, e nós não sabemos que tipo de intercorrência que nós vamos atuar, nós temos que ter 1.500 unidades de hialuronidase para atuar por hora, porque nós podemos atuar em até 3 regiões de intercorrências por hora. Então, eu tenho que calcular que eu tenho que ter, digamos, se eu tiver que repetir por 8 vezes, no mínimo, no meu consultório, para eu começar, 8 frascos de hialuronidase de 2.000 UTRs. Certo? E como que a gente dilui essa hialuronidase? Dentista para fazer conta, se a gente soubesse fazer conta, nós não seríamos dentistas, né? Daniela. Oi? Um instante. É só para eu pedir o seguinte, para quem quiser fazer pergunta, que às vezes eles fazem as perguntas escrevendo no chat. Certo. É só destravar o microfone no momento e fazer a pergunta para a Daniela, para ela poder responder, para vocês não deixarem passar caso haja pergunta. Aí volta a travar o microfone, tá bom, gente? Obrigado, Daniela. Não estou acompanhando o chat. Exato. Eu não consigo acompanhar o chat nesse momento.
Então, a hialuronidase, eu vou apresentar aqui para vocês, ó, nós temos dessa maneira, que isso aqui é do laboratório da Biometil, ela vem nessa apresentação, esse aqui é um pó, que a hialuronidase vem nesse formato, é aqui que a gente tem o produto, e esse aqui é o diluente, que é o soro estéril. Então, nós misturamos os dois produtos e nós temos a nossa hialuronidase pronta para ser usada. Você pode tanto quebrar a ampola e misturar aqui dentro, tá? Dessa hialuronidase. Lembrando que a gente tem que cuidar muito, que às vezes nessa tampinha aqui fica muito produto, tá? Fica muito hialuronidase, então a gente tem que cuidar. Ou, se for da sua preferência, você pode quebrar os dois frascos e misturar em uma cuba e utilizar o seu produto e transferir para uma seringa de 1 ml. Então, nós temos duas apresentações, a de 2.000 UTRs, e nesse frasco aqui nós temos 5 ml de soro. Então, nós vamos diluir em 5 ml 2.000 UTRs, e nós temos também a apresentação em 3.000 UTRs, que nós vamos diluir em 5.000 UTRs. Aí basta a gente fazer conta. Se eu tenho em 5 ml 2.000 UTRs, em uma seringa de 1 ml, eu vou ter 400 UTRs. No caso da minha hialuronidase, que eu compro de 3.000 UTRs, se eu diluir na minha seringa de 1 ml, eu vou ter 600 UTRs. Então, se eu for usar o protocolo do Dr. Cláudio, e eu for utilizar 500 UTRs por região, eu vou utilizar quase 1 ml por região no momento de uma intercorrência, no momento de uma obstrução vascular. Quais são os padrões e as doses abordadas? Ele preconiza que a gente inunde a região da hialuronidase, independente do tipo de carga, independente se você utilizou 1 ml, 0,1 ml, você vai manter as altas doses a cada hora, até a resolução do seu caso. Mesmo que você tenha que fazer 3 sessões, 8 sessões, você vai fazer uma sessão, espera 60 minutos, chama seu paciente de novo, reavalie a recarga capilar, se não voltou, faça novamente a dose de hialuronidase, deixa seu paciente ali numa salinha, esse paciente vai ficar com você até você reverter o caso desse paciente. Olha de novo, se você precisar fazer 6 ou 8 vezes de aplicação de hialuronidase, você vai fazer até conseguir se reverter esse caso. E você vai verificando a reperfusão capilar desse paciente a cada 30, 60 minutos. A hialuronidase, ela é injetada nos tecidos isquêmicos e a massagem, ela é suave, tá? É massagem suave. A gente já teve casos de alunos que massageou com tanta força, lábio que teve isquemia, e fez esse protocolo, que chegou a formar uma ferida muito grande. Então, o sucesso da reversão foi maravilhoso, mas o paciente ficou com uma ferida aqui que não foi por causa da obstrução vascular, foi por causa mesmo da massagem, porque o profissional ficou muito apavorado e massageava com muita força. Então, a massagem é leve. A massagem é simplesmente para a gente criar um contato entre o tecido isquêmico e a hialuronidase. A gente vai aplicar na suposta área que você acredita que você injetou um produto e que causou essa obstrução, uma quantidade maior, e se diga-se até a metade da sua quantidade de hialuronidase vai para essa região, e depois pontos equidistantes a cada 3 centímetros. A maioria dos casos ele conseguiu reverter após 3 ou 4 horas, tá? A literatura, ela é um pouco divergente na questão do efeito da hialuronidase total e da sua durabilidade. A literatura fala que depois de 3 ou 6 horas, a hialuronidase não tem mais efeito e que o seu efeito acaba após esse momento, mas também existe na literatura dizendo que ela tem uma durabilidade até de 24 a 48 horas. Então, existe essa divergência na literatura do efeito da hialuronidase. E vale ressaltar
inclusive, que não é o caso aqui do nosso assunto em questão, mas quando a gente faz uma remoção de um ácido hialurônico, que às vezes o resultado não foi interessante, para a gente voltar a fazer um preenchimento, a gente tem que estar atento a esse tempo. Para voltar a fazer um preenchimento novamente. A repercussão da oclusão depende de algumas situações, do volume que você injetou, se você injetou uma quantidade maior ou menor, da coesividade do filler, do tamanho das suas partículas e dos vasos que foram afetados. É lógico que um ácido hialurônico de maior reticulação, a hialuronidase vai ter uma dificuldade de dissolver esse ácido hialurônico do que um ácido hialurônico de menor reticulação, que facilmente ela vai conseguir fazer essa reversão. Existem umas regras básicas de prevenção de injeção intravascular que nós temos que levar muito ao pé da risca para que a gente tenha sucesso na nossa vida profissional, para que a gente possa deitar no nosso travesseiro e dormir tranquilamente após dia em que nós executamos a nossa profissão. Nós escutamos muito alunos que falam, eu faço um preenchimento e não dou, eu faço um preenchimento e não dou. Então, existem umas regrinhas que são primordiais para que a gente consiga trabalhar com muita segurança. É importante a gente entender que na face nós temos áreas de maior e menor risco e nós precisamos determinar o que nós queremos para nós como profissionais. Eu tenho um perfil de um injetor que vou trabalhar em zonas de maior risco, eu estou preparado para isso, eu tenho um conhecimento anatômico grande, eu já tenho uma experiência grande, como, por exemplo, uma região de nariz. Eu tenho um conhecimento de intercorrências grandes para atuar nessa área ou não. Nós sabemos também que não há risco zero na face. Não existe uma região de total segurança na face. Então, isso nós temos que ter de regra número 1 para intervir na face. Por isso que é tão importante, como regra principal, ter a quantidade de hialuronidase, saber utilizar e saber a anatomia da face de cor e salteado. Evitar grandes volumes por evento ou ato de injeção, fazer no máximo 0,1 ml por evento, porque no momento de obstrução vascular, com certeza vai ser mais fácil de você reverter, porque se você injetar grandes quantidades em uma região, em um momento só. Monitoramento permanente nas primeiras 72 horas. A partir do momento que você decidiu trabalhar com a harmonização facial, o WhatsApp é o seu melhor amigo. A gente fala que é um inferninho na Terra, mas não tem como trabalhar com a harmonização facial e você não monitorar seus pacientes, você não mandar um WhatsApp no dia seguinte, saber se ele passou bem, se ele tem alguma dúvida, se ele precisa de alguma informação. Mesmo que ele não te chame, você tem que dar esse monitoramento a esse paciente. Injetar lentamente, isso é regra básica, tem que injetar lentamente. Não adianta ser afoito, se existe essa ansiedade, se você tem esse perfil, é hora de mudar e reverter, fazer exercícios fora da face e mudar. Tem que injetar lentamente. Conhecer o plano anatômico, usar as reticulações adequadas em cada região da face, conhecer a anatomia, conhecer a anatomia topográfica da face vascular, isso é extremamente importante. Evitar ou estar atento quando realizarem áreas pré-operadas, porque nós corremos riscos maiores. Manter a cânula em movimento sempre quando injetar, nunca injetar com a cânula parada, com técnica delicada. Sempre aspirar antes de injetar. E evitar cânulas acima de 22G, porque nós corremos riscos maiores. Nós temos trabalhos que nós vemos que a cânula 25G tem um poder cortante muito grande. Então, quem às vezes trabalha com a 25G e acredita que está trabalhando com muita segurança, nós estamos trabalhando com um leve engano aí, porque nós precisamos trabalhar com segurança a partir da cânula 22G. E o mais importante, né, quando nós perguntamos aí, em casos que às vezes a gente dá suporte em casos de intercorrência, se você tem aí a hialuronidase, se for necessário para atuar.
e muitos injetores não têm a hialuronidase e a quantidade correta em seus consultórios, e ficam dependendo de amigos, de colegas para pegar emprestado. Isso, da mesma maneira que eu comecei lá e disse que é inadmissível, da mesma maneira agora eu vou finalizar dizendo que é inadmissível a gente não ter esse material dentro do consultório. Então, nós precisamos ter o material, estar preparados para intervir, da mesma maneira que a gente tem um bom ácido hialurônico para atuar no nosso paciente, que a gente tem técnicas, que nós temos vários cursos internacionais, nós temos que ter o produto para reverter a situação. Muito obrigada por a gente crescermos juntos nesse assunto, que é tão interessante para esse momento, esse assunto que, com certeza, quando acontece com qualquer um de nós, do menos experiente ao mais experiente, é um temor a todos, porque a gente sabe que o nosso próximo poderia ser nós, que gostamos da estética, que buscamos um rejuvenescimento facial, que buscamos uma reestruturação da face, e ninguém gostaria de estar numa pele de um paciente que passa por um momento de intercorrência. Mas a ciência tem evoluído muito e juntos nós estamos caminhando aí a protocolos cada vez mais inovadores para buscar o sucesso na resolução dessas intercorrências. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos aí para saná-las. Oi, Daniela. Olá. Olha só, que palestra gostosa de assistir, bem esclarecedora mesmo. Fiquei muito feliz pelo que eu pude presenciar aqui. Mas espera aí que parece que está chegando uma pergunta aqui, Uai. Explica como aplicar novamente. Pergunta da Nayara Magalhães de Lima. Ela está pedindo se você pode explicar novamente como aplicar. Como aplicar. Vamos lá. Será que ela compreendeu a dissolução, de como nós dissolvemos a hialuronidase, como nós misturamos o produto? Nayara, destrava seu microfone para fazer a pergunta, por favor. Sim, entendeu. Entendeu. Ela só escreveu aqui, entendeu. Tá, como que a gente vai fazer? Digamos, eu vou dar um exemplo de como que nós aplicamos. Vamos imaginar que a gente teve uma oclusão vascular em um lábio superior. E no momento que eu injetei no meu lábio superior, eu estou fazendo um tubérculo no lábio superior esquerdo. Meu paciente sentiu uma dor forte, ele foi para casa, e quando ele chegou na casa dele, ele me liga depois de 1 hora. Eu não percebi o branqueamento, não observei nada, eu só pedi para ele, olha, me liga qualquer coisa. Ele me liga e fala, olha, doutora, meu rosto está ficando roxo. Aí eu chamo ele de volta. Quando ele chega, eu já observo nessa parte cutânea do lábio superior um hematoma grande. Então, eu faço o teste e eu já vejo que a minha recarga capilar está muito lenta. Então, eu já observei que nós tivemos uma obstrução vascular. Então, eu sei que nessa região aqui que ele me relatou a dor, provavelmente foi naquela região que eu tive uma obstrução vascular. Então, naquela região onde eu coloquei o meu ácido hialurônico, que é aquele momento que o meu paciente relatou a dor, eu vou colocar 250 unidades de hialuronidase, encharcando aqui naquela região o meu lado superior, onde eu desenhei aquele meu tubérculo, onde provavelmente eu obstruí a minha artéria. E aquelas 250 unidades que me restaram, eu vou colocar em pontos equidistantes, onde equidistantes àquela região do meu tubérculo. Então, circundando toda a região do lábio superior, pegando inclusive a parte cutânea do lábio, não só a parte do vermelhão, encharcando toda a região externa onde eu coloquei o meu preenchimento,
eu vou encharcar toda aquela região, porque essa hialuronidase vai sofrer esse processo de diluição, vai sofrer esse processo de inativação, e eu preciso encharcar, porque realmente eu não sei onde está esse produto. Então, eu vou, onde eu acho que eu coloquei, e onde eu acho que esteja essa obstrução, eu coloco a metade do meu produto. E a outra metade, eu vou fazendo pontos equidistantes. Eu faço pontinhos e vou distribuindo essa hialuronidase, essa outra metade. E vou repetindo. Aí, depois de 30 minutos, eu faço o teste e vejo se esse paciente voltou, se voltou essa recarga capilar. Não voltou. Depois de 30 minutos, eu observo de novo. Não voltou? Repito toda a dose novamente. E, consequentemente, vou repetindo até eu conseguir ter sucesso no retorno dessa recarga capilar. Entendeu, Nayara? O Álvaro Júnior elogiando também, alguns elogios aqui pela palestra, ele elogia, a Nayara está falando que a dúvida é da aplicação, mas eu já vou complementar com uma outra pergunta do Álvaro, que ele quer saber quanto tempo depois ele pode fazer um novo preenchimento, se é 48 horas mesmo. E a dúvida da Nayara é sobre a aplicação, que foi o que você falou agora, né? Foi o que eu falei agora. Então, Álvaro, como tem essa divergência na literatura, existe essa divergência de que a hialuronidase ela é inativada de 3 a 6 horas, e existe essa divergência que ela é inativada de 24 a 48 horas. Então, a recomendação é que você espere pelo menos 48 horas para você fazer um novo preenchimento. Ótimo, Dani. Nayara, conseguiu sanar a sua dúvida? Você colocou aqui a dúvida é da aplicação, mas você não quer destravar o seu microfone e ver se consegue para fazer a pergunta direto para a Daniela? Ah, ela está com criança lá. Normal. Ah, o nome está Álvaro, mas é o Zanini que está ali, professor Sandro. Tá bom, Zanini. José Zanini, gente boa. Mais alguma pergunta, gente? Que a Nayara, a dúvida é, uso que profundidade? Então, depende muito, Nayara, da profundidade que você fez o seu preenchimento. Você tem que imaginar que você vai colocar essa hialuronidase aonde você colocou o seu preenchimento. Você vai fazer na profundidade do seu preenchimento. O seu objetivo é dissolver o seu produto. Então, você vai caminhar no mesmo local do seu preenchimento. É lógico que a gente vai... Nossa, isso é utópico. Como que eu vou adivinhar onde eu coloquei o meu preenchimento? Justamente por isso que nós estamos colocando altíssimas doses, para que a gente consiga trabalhar com essa segurança da reversão. Mas se, por exemplo, no lábio superior, que nós fazemos um preenchimento num plano mais superficial, nós vamos trabalhar com essa hialuronidase num plano mais superficial. Nós vamos trabalhar no plano em que nós estamos preenchendo. O meu objetivo é destruir esse ácido hialurônico que eu coloquei ali. Ela disse que agora ela entendeu, e o Zanini voltou a fazer uma pergunta. Dani, sabe me explicar como e quando é feita uma aplicação intraocular de hialuronidase? Então, essa é a obstrução mais temível, inclusive a própria medicina, são pouquíssimos médicos que sabem reverter e aplicar a hialuronidase quando a gente tem uma obstrução na central da retina. Quando nós estamos fazendo procedimentos que envolvem têmpora, que envolve a região frontal, que envolvem as artérias, né, que podem levar à cegueira e que o paciente relata os sinais
que precisam do uso da hialuronidase, nos compete nós temos um tempo aí até de 60 minutos para caminhar a um hospital que tenha um profissional da competência para aplicar a hialuronidase reto-bulbar. São pouquíssimos profissionais que têm essa competência. E é por isso que a gente tem que pensar muito bem quais são os procedimentos que nós estamos aptos a tratar, né? Quais as medidas que nós vamos atuar em regiões que são de risco, quais são as medidas que nós vamos atuar com segurança para atuar em zonas de maior risco. Que existem essas medidas de segurança, o que nós não podemos é não atuar com segurança em procedimentos mais avançados. Maravilha, Daniela. Assim, é tudo aquilo que a gente bate duro ali no conselho, para esclarecer que a harmonização já é da odontologia, a harmonização orofacial, mas que a gente ainda trava algumas batalhas com outras áreas médicas, né, particularmente aí a dermatologia, cirurgia plástica, que, enfim, se sentem atrapalhados de alguma forma pela odontologia. Então, o mais importante é a gente fazer isso, adquirir o conhecimento, e a sua palestra de hoje deixou muito claro que sem o conhecimento para resolver o problema, não há como a gente querer alguma solução para qualquer coisa que seja. Então, as intercorrências devem ser aprendidas até mais do que a simples técnica de aplicação. Isso em qualquer área da saúde, a gente tem que saber resolver os problemas. Amei de verdade sua palestra aqui, e muito esclarecedora, Daniela. Está convidada já para quando quiser, para falar de outros assuntos também. A Karina Ferrão está complementando aí que a harmonização deve ser realizada com responsabilidade, respeitando a legislação. Contamos com os conselhos disso. Ferrão já é um grande parceiro nosso aqui de Mato Grosso, desde a época da Pério só, ainda mais agora na ROF, também um grande parceiro. E a gente está aqui para isso, para recebê-los, para divulgar e poder levar. Sua palestra vai ficar gravada no site do Conselho, para outras pessoas possam usufruir também dessas informações que você passou, do seu conhecimento, e eu te agradeço de coração que a gente possa terminar um dia hoje com, apesar das notícias tristes que nós tivemos durante o dia, mas de forma alegre agora, com adquirindo conhecimento e sabendo que nós temos profissionais extremamente capacitados e competentes para a gente levar adiante a odontologia de modo geral. Meu muito obrigado para você, Dani, por estar participando conosco. Sandro, muito obrigada, tá? Mais uma vez, muito obrigada pelo seu convite. Eu me estendo a toda a nossa equipe, estamos à disposição do CRO, sempre que vocês quiserem nos agregar à nossa odontologia, nós estamos totalmente à disposição para crescermos juntos aí, tanto no nosso estado, no que precisar, a gente está estudando junto e avançar aí em conhecimento, porque, sem sombra de dúvida, um vai ajudando ao outro, e isso é que importa. De mãos dadas, a gente vai crescendo aí na área da harmonização. Muito obrigada. Nossa gratidão a você e ao nosso conselho que tanto tem lutado por nós. Gratidão é nossa, nós estamos juntos, tá? Obrigado mesmo, gente, boa noite a todos. E quem não assistiu, faça uma propaganda para quem não assistiu, para poder acessar o site do Conselho e assistir a palestra. Um grande beijo, boa noite, bom descanso para vocês. Tudo de bom.